Bate-papo teológico. Apresentação: Jackson. Graça e paz, ouvintes da Jesus Cristo Web Rádio. Obrigado pela audiência que vem aumentando dia após dia com os nossos estudos, sempre aqui na Jesus Cristo Web Rádio, 24 horas, a sua melhor companhia, porque não existe nada melhor do que isso, né, minha gente? Antes da página Jesus Cristo fazer uma emissora de rádio, nós entramos em debate aqui, pensamos, poxa, o rádio é muito interessante porque hoje você pode ouvir através do celular, através do seu computador, através do seu tablet, e o mais importante é que você esteja em boa companhia. E a boa companhia certamente é alguém conversando, falando para você a respeito da palavra de Deus, mostrando os estudos, porque o que mais uma pessoa quer, recém-convertida ou até convertida, né, é saber mais a respeito daquele que o criou, no qual ele ama, que é Cristo. Então ele procura saber mais e mais, ele procura buscar mais informações. E a Jesus Cristo Web Rádio é uma rádio que não toca música. Ela não toca hino, não toca música, não tem intervalo comercial, somente estudos. É estudo em cima de estudo. E isso é muito importante, gente. É importante para que você esteja sempre ligado. Se você estiver, com certeza você está sempre vigiando. Você tem que lembrar que Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. Então, se você está ali ouvindo as pregações, ouvindo os estudos que a gente faz através aqui da Jesus Cristo Web Rádio, até o slogan da rádio diz, né? Jesus Cristo Web Rádio, a sua melhor companhia 24 horas por dia. Então a gente viu a audiência realmente aumentou muito e tem aumentado cada vez mais, mas a gente quer agregar mais pessoas ainda para que essas pessoas também não se sintam sozinhas, para que elas também possam fazer parte desse conjunto de pessoas no qual ouvem a Jesus Cristo Web Rádio e, consequentemente, estão vigiando, que é tudo que Cristo diz em todos os 4 evangelhos, tanto Mateus como Marcos, Lucas e João. Vigiai, porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem há de vir. Lembra disso? Então, bom, o estudo de hoje que a gente vai falar é a respeito de João Batista. E a pergunta do estudo, no qual já está sendo publicado e foi publicado na página Jesus Cristo do Facebook, uma pergunta muito intrigante, né? O estudo se chama João Batista era o profeta Elias? Então é nesse estudo que nós vamos entrar então a partir de agora. Eu gostaria que você prestasse muita atenção em cada versículo. Se você puder acompanhar com a sua Bíblia, seria muito interessante. Vamos começar então com Mateus capítulo 17, versículo 10. E os discípulos de Jesus o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister, ou seja, mister significa necessário? Por que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Mateus 17, 10. Entenda, nesse versículo nota-se, né, que os escribas, ou seja, os doutores da antiga lei dos judeus, duvidavam que Jesus fosse o Messias, profetizado nas Escrituras e também falado por todos os antigos profetas. E estavam divulgando para os judeus que se Jesus realmente fosse o Messias, né, o tão aguardado pelo povo judeu, pelos profetas, enfim, teria que vir primeiro o profeta Elias, e aí sim depois o Messias. Vamos ler novamente, só para você entender essa parte? Mateus 17, 11. E Jesus respondendo, disse-lhes, conforme as antigas escrituras, né? Então veja bem, o que Jesus disse? Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17, 11. Jesus aqui está falando aos seus discípulos, como está escrito nas escrituras, Elias virá e restaurará. Portanto, Jesus conjuga o verbo no futuro porque está citando literalmente como está nas antigas escrituras e depois ele diz, lá em Mateus 17, 12, Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram.
assim farão eles também a padecer o Filho do Homem. Observação: João Batista, ele foi morto, decapitado, e fizeram-lhe o que quiseram com ele. Então, como Jesus disse ali, e assim farão eles, os homens, também padecer, morrer, matar, morrer, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Mateus 17, 12. Então, João Batista era ou não era o profeta Elias? Essa aqui é a pergunta. Vamos ver se é. Geralmente essa pergunta é feita tendo em vista que o Espiritismo utiliza essa mesma ideia para fundamentar a reencarnação. Mas não tem nada a ver. É totalmente o contrário. Primeiro que é importante lembrar que o profeta Elias não morreu. Ele foi arrebatado vivo para o céu. Veja, está lá em 2 Reis 2,11. Sucedeu que, quando o Senhor estava para arrebatar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Isso está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. E lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, fala o seguinte: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, ao contrário do que os espíritas acreditam, João Batista não era a reencarnação do profeta Elias, pois o profeta Elias não morreu. Ou seja, Elias foi arrebatado para o céu. Mas como diz ali em Lucas 1,17, irá diante dele João Batista, no espírito e virtude de Elias. Então, por que João Batista disse que não era o profeta Elias? Pensa bem. Olha, isso aqui é muito interessante. Veja lá em João 1,19. Diz assim, os judeus do templo mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar a João Batista: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou ele, dizendo: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então quem é? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Então João Batista disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João 1, versículo 19. Então João Batista era humilde e não se achava digno que lhe chamassem de profeta. E é por isso que ele fala em meias palavras, dizendo: eu não sou Elias, eu não sou profeta, mas eu sou a voz que clama no deserto, como disse o profeta Elias. Observação, olha só, ele falou dessa forma aos sacerdotes e levitas porque os escribas e fariseus provavelmente já teriam a intenção de acusá-lo de blasfêmia se ele confessasse ser explicitamente o profeta Elias, entendeu? Ele corria sério risco ali. Quando ele fala que ele é a voz que clama no deserto, deixa os sacerdotes e levitas pensativos, porque não entendiam que se tratava realmente do profeta Elias. Agora preste mais atenção ainda, veja só que fantástico isso. Lá em Mateus 11:7 diz assim, Jesus disse a respeito de João Batista, ele falou assim, que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João, o Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoiam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha só que incrível, gente. Mateus 11:7. Deu para entender? Jesus afirma que João Batista era mais que um profeta e ainda diz que ele era o profeta Elias que havia de vir.
Jesus também disse que João Batista foi o último profeta. Veja só, Jesus disse: a lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Lucas 16:16. Veja nas antigas escrituras o que disse o profeta Malaquias a respeito do que iria acontecer para a preparação do caminho da vinda do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a vinda do Messias. Com Malaquias 3:1 diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:1. Agora veja também nas antigas escrituras o que disse o profeta Isaías a respeito disso. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Isaías 40:3. Entenda aqui que Isaías e Malaquias falavam de João Batista, que teria que vir antes do Messias, antes de Jesus Cristo, para preparar o caminho para Cristo, para preparar o caminho para o Messias. Agora veja o que disse Deus ao profeta Malaquias a respeito de Elias. É Deus falando com o profeta Malaquias a respeito do profeta Elias. Ele diz assim, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Malaquias 4:5. Agora, preste atenção, veja o que o anjo disse ao pai de João Batista quando contou a notícia da gravidez de sua esposa. Presta atenção, que coisa maravilhosa isso, gente. Olha só, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito em virtude de Elias. Presta atenção aí, eu até vou repetir essa frase. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos. Como diz lá, lembra Malaquias 4:5? Mesma coisa aqui, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Lucas 1:13. Entenda que o texto usado em Malaquias sobre Elias é o mesmo usado pelo anjo ao falar de João Batista, ao seu pai Zacarias, quando contou que a sua esposa Isabel estava grávida porque João Batista tinha o espírito e a virtude do profeta Elias. Então, mais explícito do que isso, só se a gente desenhar, né? Entende? Então, olha só, Lucas 1:76, capítulo 1, versículo 76, fala o seguinte: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, aí falando a respeito do seu filho, né, o João Batista. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Lucas 1:76. Então, a conclusão do estudo é simples, gente. Muito simples. Jesus, falando a respeito de João Batista, disse tudo. Veja bem, o que Jesus disse lá em Mateus 11:14? É este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11:14. João Batista realmente era o profeta Elias. Continue fervorosamente na sua igreja, mas leia e estude a Bíblia. Jesus Cristo Web Rádio, a sua melhor companhia 24 horas por dia.